Se não me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. E me perguntam onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se eu começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever no teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse tanto pra ouvir, pra estender o meu irmão. Posso até mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. E quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 la. Mais amor, haja mais amor. La, 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 la. La, 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 la. Mais amor, haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. E quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 la. La, la, la. Mais amor. Olá, tudo bem? Boa noite. É com imenso prazer e alegria que eu venho hoje compartilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. Agradeço ao Instituto Espírita Caminheiros de Jesus pela oportunidade de poder semear, compartilhar e falar um pouquinho do Evangelho Rede Vivo e principalmente trazer momentos de reflexão e ressignificação de como nós, espíritos e espíritas, estamos conduzindo essa ferramenta tão poderosa
de transformação, de autoconhecimento e principalmente de libertação do nosso passado, né? Primeiramente eu queria começar a contextualizar a nossa conversa de hoje com um pouquinho da visão de como foi a construção do Evangelho pós-crucificação de Jesus Cristo. Primeiramente, a gente precisa entender que Jesus Cristo foi um homem que trouxe conhecimentos muito importantes para a Terra. Ele trouxe conhecimentos tão importantes que nos libertou de muitas amarras que a gente trazia e traz. E o segundo ponto é entender que Jesus Cristo não era evangélico, não era católico, não era protestante, não era umbandista, não era candomblessista e por aí vai, nem espírita. Ele era Jesus Cristo. E nós, com a nossa mania de precisar rotular, de precisar estabelecer limites e regras, nós pegamos todo o cabedal de conhecimento dele e limitamos e falamos, olha, isso aqui é a nossa verdade, se você não segue a minha verdade, você não está seguindo a verdade universal, a verdade de Jesus Cristo. E aí a gente começa a entrar num erro muito profundo, que é a repetição do comportamento do opressor. Quando Jesus Cristo desencarnou, Pedro e alguns apóstolos dele começaram a disseminar o Evangelho de Jesus, né? Começaram a compartilhar para o povo sobre as maravilhas, as benesses, as palavras suaves, as palavras que curavam, as atitudes, os exemplos de Jesus. E automaticamente eles faziam isso em cavernas, né? Emmanuel chega a dizer catatumbas, né? Cavernas bem escondidas, para o Império Romano não poder perseguir esses primeiros religiosos, esses primeiros esses primeiros mensageiros dos ensinamentos de Jesus Cristo. E com isso, a gente começa a perceber que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, aqueles que professavam esses ensinamentos, eles começaram a ser perseguidos, mortos, nas bocas dos leões e de diversas formas possíveis. E esse mesmo povo que pregava o Evangelho, que era o povo oprimido, né, era o povo que estava sofrendo, que estava querendo dar continuidade aos ensinamentos do Mestre Jesus, eles davam a sua vida porque eles entendiam que o propósito divino era maior. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Compreender que os primeiros cristãos, os cristãos que construíram a base do cristianismo, eram pessoas que precisavam falar do Evangelho de uma forma bem oculta, bem escondida, bem limitada, porque senão eles seriam perseguidos. Ok até aí? Em segundo momento, a gente começa a ver um desenvolvimento do Evangelho de Jesus Cristo. E esse desenvolvimento, esse aumento de grupos, começou a estabelecer grupos sociais que falavam de Jesus. Porém, chegou um momento que a Igreja Católica começou a tomar posse dessas palavras. E eles passaram a ser os mensageiros desse Espírito tão luminoso. Mas só que a Igreja Católica, ela tinha um propósito maior. Ela tinha uma malícia, porque ela era feita por seres humanos. Então muitos deles conduziam essa
o Evangelho pelo seu próprio interesse. A Igreja Católica passou a dominar terras, passou a escravizar, passou a ditar regras do que era certo e do que era errado. Aqueles que não seguiam um determinado padrão iam para o inferno. Se você quisesse que a pessoa saísse do purgatório, você poderia dar um dinheiro que ia resolver, e por aí vai, né? E aí a gente começou um processo de distorção desse evangelho, desses ensinamentos bases de Jesus Cristo. É importante recordar que quando Jesus, né, em suas parábolas, em seus significados, quando a mulher, né, colocou uma moedinha dentro do gasofilácio e fez um barulhinho muito simples, e um homem muito rico colocou muitas moedas e fez um barulho, e ele questiona quem deu mais, e ele responde que aquele que deu mais é aquele que deu com o coração, que deu tudo o que tinha, tudo o que podia, e que não necessariamente fez aquilo que não teve um sacrifício por aquilo. Construindo esse raciocínio, a gente precisa entender se nós estamos construindo o Evangelho, a base principal de Jesus Cristo, que é na base do amor, ou se nós estamos repetindo os comportamentos do opressor, aqueles que dizem que o que eu sigo é certo, o que você não segue, o que você segue de diferente é errado. O Espiritismo é assim: o que tiver manifestação e não for Espiritismo, não presta. Esses pensamentos podem ser pensamentos muito parecidos com aqueles que julgam outros grupos sociais. A gente precisa entender que o Espiritismo ele foi construído em 1857, através do advento do Livro dos Espíritos, mas a gente não pode esquecer que os fenômenos espíritas sempre existiram, que os fenômenos do espírito sempre existiram, e que esses fenômenos ultrapassam o tempo e o espaço. E principalmente que a mediunidade já existia, e que diversos fenômenos que o Espiritismo trouxe uma luz, trouxe um conhecimento a mais, já existiam. E se o Espiritismo ele recebe esse conhecimento através da elaboração de que Kardec fez, e a gente começa a demonizar tudo aquilo que não é Espiritismo, nós estamos repetindo o mesmo padrão da Igreja Católica, o mesmo padrão dos europeus, que quando chegaram no Brasil, invadiram o Brasil e falaram que o que os indígenas faziam não presta, ou que o que os africanos faziam não prestava, e que eles iriam trazer o ensinamento de Jesus para iluminar as almas deles. Quantos religiosos ainda vão nos grupos indígenas para batizar, para evangelizar, e muitas das vezes eles são mais evangelizados do que a gente, porque eles cuidam da natureza, eles sabem ser gratos pela vida, e nós estamos aqui destruindo esse mundo, poluindo, contaminando com os nossos interesses e cada vez mais se afastando da essência divina de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então a gente precisa pensar o que a gente vem fazendo com o Espiritismo, o que a gente vem fazendo com os nossos conhecimentos. Em segundo momento, quando a gente começa a ver que essa figura importante que Ernest Renan classifica, um estudioso materialista, classifica Jesus como uma ferramenta fundamental da humanidade, ele está dizendo para a gente que a gente precisa olhar
para esta figura como uma figura essencial. E não carregar Jesus nos lábios, mas julgando os outros. E não é carregar Jesus nos lábios, matando os outros. Não é carregar Jesus nos lábios, matando e destruindo terreiros de candomblé dentro das comunidades. Não é falar de Jesus e destruir os centros espíritas. Não é falar de Jesus e achar que você é o dono do centro espírita ou dona do centro espírita. Mas principalmente vivenciar o que ele disse. Porque, na verdade, Jesus em momento algum falou assim: peguem papel e caneta, pessoal, que hoje eu vou dar um ensinamento, tá? Vocês precisam anotar, porque se vocês não anotarem, vocês não aprendem. Pelo contrário, ele exemplificou. O exemplo é o que motiva, é o que transfere, é o que realiza mudanças significativas na vida de uma pessoa. Se você diz uma coisa e não faz aquilo, você está sendo hipócrita. Por isso que o Evangelho diz: há muitas pessoas que carregam sorriso nos lábios e veneno no coração. A boca parece que tem mel, mas o coração está todo envenenado. Se a gente não começar a compreender, a entender, a aceitar e a viver os nossos processos de transformações, nós provavelmente vamos repetir padrões daqueles que cada vez mais destruíram o Evangelho de Jesus. Você, quem você está sendo? Você está sendo um multiplicador dos ensinamentos de Jesus? Ou você está sendo uma pessoa que oprime as pessoas de outras religiões, que denigra a imagem de outras pessoas, que humilham, que diminuem? Como está sendo o seu comportamento? Não adianta a gente ouvir essa palestra e ficar achando, terceirizando. Se fulano estivesse aqui ou assistindo essa palestra, seria bom. E eu? O que eu estou fazendo com os ensinamentos que eu recebo da espiritualidade maior? Será que eu estou guardando no bolso e não estou compartilhando? Será que eu estou pegando esses ensinamentos para diminuir os outros, para metralhar os outros, para apontar dedos? Caso você esteja fazendo isso, é provável que você esteja muito longe de Jesus. Muito longe mesmo. Porque Jesus é simplicidade. É tão importante entender isso que Jesus foi aquele homem que andou com os marginalizados, que andou com aqueles que não eram vistos pela sociedade. Por quê? Porque aqueles outros que eram bem vistos, que não eram marginalizados, estavam humilhando, estavam se aproveitando, estavam matando, estavam roubando, estavam agindo por interesse. E Jesus, com certeza, preferiu andar com aqueles que se reconheciam como pessoas feridas, pessoas, entre aspas, pecadoras, pessoas com as suas mazelas, mas que reconheciam isso em si. A primeira transformação, a primeira forma de trazer Jesus para a nossa vida é percebendo quais são as nossas mazelas, quais são as nossas feridas, o quanto que a gente está se perdendo, se afastando desses ensinamentos quando a gente acha que a gente é um ser iluminado, quando a gente acha que a gente é um ser de luz e que a gente está carregando sei lá o que. É tão interessante que Joana de Ângeles, em um de seus livros, ela diz que muitas das pessoas que estão nos arraiais espíritos usam de estratégias mascaradoras para esconder os seus conflitos, agindo de maneira nobre, bonitinha,
mas por dentro estão todos contaminados. A gente precisa lembrar do irmão Jacob, aquele homem que teve um trabalho grande na seara espírita, que contribuiu das diversas formas para esse movimento, mas que ao desencarnar se deparou com uma situação não muito boa. O que ele fez de errado? Será que ele diminuiu os outros? Será que ele não vivenciou o Evangelho? Será que só as ações valem a pena? Como está o seu coração? É o seu coração que vai para o plano espiritual. É a sua consciência que vai para o plano espiritual. Não adianta a gente sorrir se as feridas que a gente veio cicatrizar, cuidar que na terra a gente não cuidou. Quantos de nós carregamos problemas com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos tios, com as nossas famílias, e ficamos resistentes em cuidar desses problemas? Quantos de nós temos o nosso calcanhar de Aquiles dentro da família? Mas só que se nós não exercitarmos ali, não trabalharmos ali a nossa ferida, nós seremos apenas pessoas que temos um sorriso no lábio e um veneno no coração. Nós seremos essas pessoas que pregam, mas não agem. Pregam, mas não vivenciam. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está fazendo, com essa ferramenta poderosa de autoconhecimento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem dos ensinamentos de Jesus. A gente precisa entender, conforme Joana de Ângeles diz, que Jesus é um psicoterapeuta da alma. É um homem que conseguia ver além da casca. Ele conseguia ver a nossa humanidade. E ele entendia que por detrás de toda dor, que por detrás de todos os dissabores, existe um ser humano. E o humano erra. O humano é falho. O humano é imperfeito. Mas principalmente entender que a nossa imperfeição é apenas a ponta do iceberg. Que se a gente não olhar para essas imperfeições, aceitarmos, cuidarmos delas, nós apenas estamos vivendo um retiro espiritual falso aqui, como se a gente estivesse na Disney, comprando vestimentas para esconderem as dores, sorrindo para esconder as feridas. Será que você está usando? Eu estou falando para você que está me ouvindo. Será que você está usando dessas estratégias mascaradoras para esconder os seus conflitos, as suas feridas, as suas dores, os seus dissabores? Se sim, você precisa repensar nisso. Se você desencarnar agora, se cair um meteoro aí na tua casa, caiu. Não vai cair não, gente, é só uma brincadeira, tá? Se cair um meteoro aí na sua casa e você morreu, como está o seu nível de consciência? Tem mágoa aí dentro desse coração? Tem raiva? Tem ressentimento? Tem falta de perdão? Tem falta de auto-perdão? Conseguem perceber que o que você carrega agora, se você desencarnar, é o que você vai levar para o plano espiritual. Então não esperem que venha uma varinha mágica ou que vai acontecer uma coisa muito bonita e você vai se transformar. A transformação vem através do nosso esforço. Uma borboleta só é uma borboleta porque ela se permitiu entrar no escuridão da sua alma através do casulo. A gente precisa entender que a evolução requer mudanças, transformações, ressignificações e elaboração do que a gente é, do que a gente foi e do que queremos ser. Ok até aí? Então, quando a gente começa a refletir, a entender,
a compreender que nós somos espíritos imortais e que a gente não vai morrer, mesmo depois da morte do corpo biológico, nós precisamos perceber o que a gente está cultivando na nossa alma. O que você está cultivando dentro de você? O que você está cultivando está te sufocando ou está gerando perfumes que exalam na humanidade, que exalam no nosso planeta? A gente precisa pensar nisso. Em um segundo momento, veio o Espiritismo e teve uma construção, teve uma elaboração. O Espiritismo começou a se movimentar pelo mundo, começou a crescer, e hoje o Brasil é um dos países que estudam muito o Espiritismo. Estudam, mas a gente precisa questionar se praticam. E praticar vai muito além de você somente doar algo. Muitas pessoas fazem o mesmo padrão. Antigamente, você pagava a missa, né? Você pagava o padre para rezar para o seu morto, para rezar para você por algo. Será que você está fazendo isso com o Espiritismo? Será que você, quando você doa uma coisa, você está doando de coração? Ou será que tem um interesse maior? Você está querendo algo em troca? Você precisa pensar nisso. Porque às vezes a gente pode estar agindo falsamente e nem estar percebendo. Vocês conseguem entender? Então a caridade que você faz está sendo por amor? Por exemplo, se você vai no centro espírita toda semana lavar um copo, e se você lavou o copo, e alguém chega para você e fala assim: poxa, você lavou esse copo mal, hein? Você tem que aprender a lavar um copo. Como vai ser a sua reação? Tá bom, eu vou prestar mais atenção. Ou você vai dizer: pô, eu tô ajudando. A pessoa tem a cara de pau de falar isso pra mim. Eu não venho mais aqui. Eu não vou ajudar mais. Como é o seu comportamento? Se o seu comportamento for leve, de ir lavar o copo, de reconhecer a sua falha, de ressignificar aquela situação, ok. Mas se o seu comportamento for ficar remoendo, ficar pelos dentes, caramba, essa pessoa, provável que você não esteja ali de coração. Talvez você possa estar agindo apenas por interesse, apenas buscando um reconhecimento. Talvez um reconhecimento que você não teve em casa. Muitas das vezes a gente é infeliz dentro do nosso lar, mas a gente recebe aplausos dentro da religião. Então a religião passa a ser a nossa primeira casa, porque a gente lá recebe aplauso. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque se a gente não cuida da base, que é a nossa família, eu tenho uma triste notícia para vocês. A gente vai desencarnar e a espiritualidade vai falar lá, vai pegar uma ficha e vai falar assim, ó, número 1, trabalhar suas questões com sua mãe. Número 2, trabalhar suas questões com seu pai. Mas eu ajudei lá no centro espírita, mas eu fiz isso. Mas esse era um dos propósitos, mas os principais você não fez. Então a gente precisa refletir sobre a gente. Inclusive esse momento de pandemia talvez tenha convidado a gente a estar com a nossa família. Que é um saco, né, gente? Desculpa a palavra chula, mas no momento de pandemia ter que ficar preso com todos aqueles, com aqueles que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, é um desafio. Porque muitas famílias se desestruturaram muito mais na pandemia porque passaram a conviver um com o outro. Muitos casais romperam as relações e também muitas famílias se reorganizaram, se reestruturaram e passaram a dialogar mais. Entenderam? Muitos dos espíritas, alguns espíritas, né, que não cumpriram as regras básicas de pandemia porque não conseguiam ficar em casa, não conseguiam se suportar. A gente precisa pensar nisso. E automaticamente o quanto que esse isolamento social
foi um convite. Entendam, em nenhum momento eu estou falando que esse processo de pandemia aconteceu para gerar isso. Não é isso, mas eu estou falando que a pandemia automaticamente gerou isso. Involuntariamente ou voluntariamente, não sei. E automaticamente isso gerou impacto para a gente. Inclusive já existem termos que falam geração interpandemia, que são as crianças que estão nascendo entre pandemias, entre processos como esse, e não estão se relacionando tão bem com o mundo, com a sociedade e os impactos que isso pode gerar também. Só para trazer o quanto que é importante a gente se relacionar com o outro nas diversas formas de vida também. Em segundo momento, como eu estava falando, a gente teve essa construção do Espiritismo, mas principalmente em 1964, quando começou todo aquele processo militar desastroso, os centros espíritas eles precisaram criar uma ficha onde todos que iam para as reuniões assinavam o nome para ter um controle, para serem observados, o que era falado, o que não era falado. Começou a ter algumas perseguições, por isso que existe o caderninho que a gente assina, né, o nosso nome. Esse foi um dos motivos, a gente herdou isso desse contexto. E aí automaticamente ali a gente começou a receber alguns ataques também. E aí a gente precisa se questionar. Diante de todo esse desafio, desde o Evangelho até agora, o que você está fazendo com o Espiritismo? Será que você está contribuindo para a espiritualidade, para o crescimento desse mundo? Se sim, que bom. Se não, precisa repensar um pouquinho mais. E a gente precisa pensar, desde 64 até hoje, 2021, como que o Espiritismo se desenvolveu, como que o Espiritismo cresceu, como que essa ferramenta tão poderosa está sendo espalhada pelo mundo, como essa ferramenta está sendo semeada por onde a gente está. A gente precisa pensar nisso tudo, porque se a gente não pensar nisso, nós vamos cada vez mais repetir comportamentos e padrões não muito positivos. Porque a gente só muda um contexto quando a gente reconhece que ele pode existir. Entende? Você só muda um comportamento quando você reconhece ele em você. Isso é importante. Então, esse centro espírita que também sofreu os seus impactos ali de perseguição, no início, né, a própria fogueira de livros que foi feita por um padre que agora me fugiu o nome, né, falando que o livro dos Espíritos era coisa do diabo. Olha o quanto de desafios que a gente enfrentou para chegar aqui. E como é que a gente está usando essa ferramenta? A gente está conseguindo respeitar o outro como o outro é? A gente precisa pensar nisso. O quanto que a política afastou os irmãos espíritas. O quanto também que a política mostrou tendências que a gente carrega. Tendências negativas ou tendências positivas. Não quero aqui entrar em detalhes, mas o quanto que você olhou para um irmão que você admirava e falou, como assim? Essa pessoa está tendo esse comportamento, está falando dessa forma, ela está muito afastada de Jesus. Esses são alguns questionamentos que a gente fez ao longo desse tempo. E aí, automaticamente, a gente teve o Covid, o SARS-CoV-19. E a gente precisa entender também
um certo palestrante espírita, respondendo uma pergunta de uns espíritas que estão em países mais desenvolvidos. E aí esse palestrante espírita, que eu não vou dizer o nome, disse nesse vídeo, nessa resposta, que eles não faziam a caridade, porque no país que eles moravam não tinha miséria, e que eles tinham que... esse palestrante estava trazendo que só faz a caridade onde tem miséria. Mas só que esse palestrante ele não pensou num contexto social, político que havia naquele país. E ele acabou erroneamente trazendo que o espiritismo, que a caridade é somente aonde tem miséria. E ele esqueceu de pensar que muitas das vezes a caridade precisa ser trabalhada a nível moral. Porque ao mesmo tempo em que existem países desenvolvidos, muitos desses países desenvolvidos, o nível de suicídio é grande, entende? Então a gente precisa entender que caridade ela tem níveis profundos de alma. Não é só eu comprar 1 quilo de arroz e dar para uma pessoa. É eu olhar o outro como humano. É fazer o que Jesus fez. Tem uma música, amar como Jesus amou, né? Olhar como Jesus olhou, cuidar como Jesus cuidou. Esse é o nosso maior propósito. E aí eu tenho um questionamento para vocês. Estamos pregando o Evangelho? Estamos conseguindo contribuir para esses ensinamentos? Estamos sendo preconceituosos com diversas religiões? Estamos desrespeitando as crenças dos outros? Estamos desrespeitando os movimentos religiosos e culturais que existem no mundo que não correspondem aos nossos? Se sim, é possível que você esteja repetindo comportamentos do opressor. É tão interessante que o nosso pensamento é um pensamento elitizado. Inclusive o IBGE mostra que nós somos uma religião de pessoas com mais instrução, com mais estudo. E automaticamente isso não diz muita coisa, não. Porque às vezes a simplicidade é o que nos coloca no nosso lugar. Às vezes a pessoa não sabe ler e nem escrever, mas ela olha no olho. Ela enxerga a alma humana. Ela enxerga a ferida. Ela enxerga a dor. E ela consegue acolher brilhantemente aquilo que está gerando um impacto negativo na vida da pessoa X ou Y. Você, nesse momento onde o nível de suicídio é alto, está conseguindo ver a dor do seu irmão? Está conseguindo acolher as feridas do seu irmão? Se sim, que bom. Se não, você precisa repensar. Você está conseguindo olhar para as suas dores, para as suas feridas? Porque a gente só consegue fazer a caridade verdadeira com o outro quando a gente faz com a gente. Quando a gente respeita os nossos limites. Quando a gente se cuida. Quando a gente se acolhe. Então eu começo a finalizar essa palestra questionando vocês. Será que eu estou falando em você para impactar maior, está com um sorriso nos lábios e veneno no coração? Não é para dizer eu não, hein? É para observar ao longo dos dias. E todos nós temos algum veneno. Porque se não tivermos veneno, não era para a gente estar aqui. Era para a gente estar em mundos muito superiores. E se a gente está aqui nesse planeta chamado Terra, é sinal de que a gente não é flor que se cheire, né? Quais são os seus demônios? Quais são os seus desafios? Quais são as feridas, as dores que você precisa cuidar? Porque para você pregar o Evangelho, você precisa viver. E para você viver, você precisa se transformar. E para você se transformar, você precisa reconhecer o Evangelho.
se ressignificar e ter um encontro com Jesus, e ter um encontro com essa alma belíssima que trouxe uma transformação imensa para a humanidade. Essa alma belíssima que Emmanuel descreve, que as pessoas ao vê-lo caíam em prantos, choravam, porque o magnetismo dele era muito forte. Agora sinta a presença da sua espiritualidade, dos seus mentores, dos espíritos amigos do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, e comece a deixá-los trazer memórias para vocês e principalmente pontuar na sua consciência o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser elaborado, o que precisa ser cuidado, para que assim você possa cuidar das feridas que você carrega. Porque se você não cuidar das suas feridas, você vai sangrar nos outros ao invés de ajudar. Você não vai saber os limites de uma ajuda, que é muito importante. E principalmente, você vai agir como um pedinte de amor, fazendo para o outro, buscando o reconhecimento. Muita paz, que o Mestre Jesus, que os espíritos amigos, protetores, possam nesse momento abençoar cada um de vocês, transformando, transmutando e ressignificando tudo o que precisa ser transformado. Muita paz, se cuidem, um abraço grande.